Olá, eu sou a professora Tuane Vieira e a aula de hoje será sobre enovelamento de proteínas. Mas, enfim, que raios é enovelamento, né? Enovelamento é o processo que a gente chama da proteína passar da sua estrutura primária, que né, não teria estrutura nenhuma, de uma estrutura linear, para uma estrutura enovelada, né, que atingiu uma determinada forma, uma determinada conformação. Então, é um grande questionamento, né, existe um grande questionamento sobre como uma proteína passa e como ela sabe, enfim, que ela tem que sair de uma conformação que não existe, né, para uma determinada conformação, sempre daquele jeito, sempre daquela forma. Porque a forma, o enovelamento que a proteína atinge, ela tem total relação com a função que ela vai exercer, né? Então, para proteínas, né, que apresentam uma estrutura tridimensional definida, essa estrutura, essa forma, ela tem total ligação com a função que ela vai desempenhar. Ela precisa estar numa conformação correta para desempenhar corretamente a sua função. Então, duas grandes perguntas, né, dentro do enovelamento proteico, né, são como uma proteína adota sua conformação nativa e funcional e como que ela se mantém enovelada, né? O que vai permitir que isso aconteça? E a gente pode tentar pensar, né, no enovelamento, tentar fazer uma comparação como quando você está amarrando o seu cadarço, né? Quando você amarra o cadarço, ele esticado, é como se fosse ali o que a gente chama de estrutura primária da proteína, né? Quando a gente faz a primeira dobra, a segunda dobra, é como se a gente estivesse gerando estruturas secundárias naquele cadarço. E a partir daí, a maneira como a gente vai dobrar sobre si mesmo, né, esse cadarço, pode formar uma estrutura, ou na verdade aqui representado diferentes estruturas, a forma como eu vou pegar esse cadarço esticadinho e enrolar ali para amarrar o meu tênis pode ser diferente, né? Então, se pode ser diferente, se um negócio esticado pode ser dobrado de formas diferentes, o que vai definir que uma proteína tem X tenha sempre essa estrutura final, uma proteína Y tenha sempre essa estrutura final, enfim. Como esse dobramento vai acontecendo, né, no cadarço, é meio que como acontece na hora que as proteínas se estruturam, né? A gente vai ter ali elementos que são as estruturas secundárias, né, as hélices, as folhas betas, que vão se dobrando e juntas a gente vai ter no global a nossa estrutura terciária. Então, essa pergunta, né, sobre como essa proteína vai passar ali do cadarço esticadinho para uma determinada estrutura, foi uma pergunta que vem sendo buscada, né, a resposta para isso ao longo de muitos anos. E lá na década de 50, né, um pesquisador ficou famoso por uns experimentos que ele fez na época, que foi o Christian Amphensen, esse pesquisador que está aqui. O Amphensen, ele teve uma ideia muito boa, né? Ele pegou uma proteína, nesse caso foi a ribonuclease, e aí o que ele fez foi adicionar essa proteína que estava no seu estado nativo, porque ele mediu lá a função dela e ela estava funcionando, tá? Pegou essa proteína e adicionou numa solução contendo ureia e mercaptoetanol. Então, dois agentes desnaturantes, né? Um agente caotrópico, que é a ureia, e um agente redutor, que é o mercaptoetanol, porque essa proteína é uma proteína que apresenta algumas pontes de sulfeto, então precisaria de um agente redutor para desfazer essas pontes de sulfeto. Então, quando ele colocou essa proteína em contato com essa solução contendo ureia e beta-mercaptoetanol, ele observou que ela não apresentava mais função catalítica. Então,
isso levou ele a uma interpretação de que agora a proteína ela não estava mais no seu estado nativo, ela tinha passado pelo processo que a gente chama de desnaturação e, portanto, ela estava sem sua atividade. E aí o que ele fez, né? Ele pegou e removeu a ureia e o mercaptoetanol. Então ele removeu os agentes desnaturantes e mediu a atividade da proteína. E o que ele observou? Que ao retirar os agentes desnaturantes da solução, a proteína voltou a apresentar atividade. Então ele estava ali com a proteína pura, sem mais nada, só a proteína no solvente. Ele colocou agentes desnaturantes nesse solvente, ele fez com que a proteína perdesse a sua atividade. Quando ele retirou esses agentes desnaturantes, ela voltou a apresentar atividade. Isso parece muito óbvio hoje, mas não era na época, né? Esse experimento revelou uma importante conclusão que esses experimentos do Amphictyons trouxeram, que é toda a informação para uma proteína se estruturar, se enovelar, está contida na sua estrutura primária, está contida na sua sequência de aminoácidos. Porque quando ele colocou o agente desnaturante, ele desfez todas as interações, só sobrou as ligações peptídicas, que isso, o tratamento que ele fez não foi suficiente para desfazer. Então, só sobrou a estrutura primária da proteína. E depois, a proteína voltou a ficar funcional, voltou a ter atividade. Isso significa que a informação para que ela se renovele e ganhe uma estrutura nativa está lá na sequência, né? Então, essa foi uma informação, vamos dizer assim, revolucionária que o experimento do Amphictyon trouxe e que deu um input, né, um salto para se pesquisar e se compreender ainda mais esse processo. Né, de onde está essa informação, de como a proteína sabe, portanto, né, de onde ela tira essa informação, de que estrutura ela tem que ter, que ela tem que alcançar, qual é essa estrutura funcional final que ela tem que ter para desempenhar a sua função nativa, tá? No caso da proteína que o Amphictyon utilizou, né, ela foi capaz de se enovelar assim que foram retirados os agentes desnaturantes, né? Sozinha, só com aquela informação ali da sequência primária, isso foi suficiente. Mas, para algumas proteínas, uma ajudinha cai bem, né? O que isso quer dizer? Na verdade, a gente tem lá, né, lá no ribossomo, a cadeia polipeptídica sendo sintetizada, né? Ao ser sintetizada, né, essa sequência linear, ela já começa a se enovelar. E aí, quando ela tem o seu enovelamento correto, ela vai exercer sua função, seja lá, né, onde for, aqui, enfim, ela vai ser exportada, mas a gente pode ter diferentes destinos dentro da célula, né? A célula, ela tem a capacidade de reconhecer se essa estrutura está ok, tá? Então, existem mecanismos para reconhecer se essa estrutura está ok ou não, se ela está bem enovelada ou se ela está mal enovelada. E se ela estiver mal enovelada, ela pode, por exemplo, ser levada para degradação. Aqui, um exemplo de uma via de degradação importante para proteínas dentro da célula, que é a via do proteassomo, tá? Ou essa estrutura que está errada, ela pode ser consertada dentro da célula, tá? Para isso, a gente, né, tanto consertar depois, ou ao mesmo tempo que essa proteína, né, esteja sendo sintetizada no ribossomo, ela já está saindo e se enovelando. E muitas dessas proteínas precisam, então, ao serem sintetizadas ou depois de serem sintetizadas, de uma ajudinha para se enovelar corretamente, né? Quem faz essa ajudinha são as proteínas que a gente chama de chaperonas, né? Chaperonas vem do francês chaperon, que significa companheiras. Então, são proteínas que vão dar uma assistência para o enovelamento, né, dessas proteínas, algumas enquanto elas, né, ela ainda está sendo sintetizada no ribossomo, ou outras depois
dela, para ela poder alcançar a sua estrutura nativa, tá? Então, existem as chaperonas para dar essa mãozinha, né? Ou seja, vai ajudar a amarrar ali o cadarço, embora a informação esteja ali na sequência primária, precisa que alguém dê um ajustezinho ali num nó, ou ajude a colocar ali num buraquinho, né, aquele cadarço. Então as chaperonas fazem isso. A gente tem proteínas de sulfeto isomerases que vão auxiliar na formação das pontes de sulfeto. A gente tem isomerases cis-trans-prolil que vão auxiliar, né, na configuração cis e trans da prolina por conta do seu anel. Então, o Anfinsen deu, entre aspas, sorte, porque ele, no experimento, usou uma proteína que consegue se anovelar sozinha, sem precisar de nenhuma ajuda, mas existem várias proteínas que precisam dessa ajudinha dentro da célula. Então, no caso das chaperonas, né, elas vão ser proteínas que vão ajudar proteínas parcialmente dobradas a evitar que, por exemplo, elas exponham seus segmentos hidrofóbicos e façam interações que não deveriam ser realizadas entre cópias, né, entre as suas cópias ou entre outras proteínas. Então, elas evitam, né, uma agregação, uma precipitação dessas proteínas dentro da célula. Elas vão ser importantes, por exemplo, para ajudar a enovelar proteínas que têm muitos domínios, muitas subunidades, ou seja, tem muitas cadeias. Então, muitas dessas, lá no exemplo do Anfinsen, você tinha uma cadeia única, né? Então, para proteínas que têm mais de uma cadeia, é frequente precisar da ajuda das chaperonas. E, além disso, elas também permitem reorganizar estruturas que não estavam lá muito corretas e transformar elas em estruturas corretas. Mas maiores detalhes vocês vão poder estudar mais sobre chaperonas mais especificamente, né? Dá para falar uma aula inteira sobre chaperonas, né? Um tema muito vasto e que são muito estudadas, né? É importante entender essa dinâmica até para tentar modular, né, proteínas que não estão se novelando corretamente. É uma estratégia a utilização de chaperonas ou de moléculas chaperonas para promover um enovelamento correto, tá? Então, isso porque, né, a gente tem o que a gente chama de o problema do enovelamento, né? Qual é o problema do enovelamento? Por que existe um problema aí, né? Primeiro, né, por que que uma cadeia polipeptídica, por que que ali um cadarço vai alcançar uma única estrutura? Por quê, né? Por que que ele não vai alcançar outras conformações, né? Por que que essa sequência de aminoácidos, né? Como essa sequência de aminoácidos vai permitir que isso aconteça, né? Como que é esse mecanismo? Então a gente tem aí 3 questões importantes, né? Para tentar entender isso, né? A gente tem que levar em conta quais são os balanços, né, das forças interatômicas, né, aquelas interações entre os átomos que vão determinar aquela estrutura da proteína a partir de uma determinada sequência, né? Quais são as rotas utilizadas pela proteína que vão permitir que ela se enovele rapidamente e corretamente, né? Ela não pode levar muito tempo para se novelar. Esse novelamento ele tem que ser rápido e tem que acontecer de forma correta, o menor número de erros possíveis, né? E será que a gente consegue prever uma estrutura nativa se a gente tiver somente a sequência primária dela, a sequência de aminoácidos dela? Então, são 3 questões importantes que norteiam essa discussão do enovelamento proteico e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então, uma coisa importante, né, no enovelamento de proteínas é a gente entender que as proteínas elas são marginalmente estáveis, né? O que eu quero dizer com isso?
essa estrutura final, né, essa fotografia final que a gente tira da estrutura dessa proteína, né, essa estrutura aqui, né, desse cubo, dessa minha proteína, ele na verdade, ele não é uma estrutura fixa, rígida. As proteínas, né, essa estrutura aqui final, essa estrutura terciária ou essa estrutura quaternária, ela é mantida por interações relativamente fracas, né? São interações que estão o tempo inteiro sendo feitas e desfeitas, né? Tanto que a agitação térmica, o aumento da agitação térmica com a temperatura é um agente desnaturante que leva ao desenovelamento, à desnaturação de uma proteína, né? Então, essa estabilidade, essa estrutura final, ela é estável, mas ela é marginalmente estável, tá? Isso é super importante, porque embora eu possa ter, caramba, mas é melhor que ela seja muito estável, porque aí ela não desfaz, né? E aí não assume uma conformação errada de repente, mas ao mesmo tempo é ruim, né? Vamos pegar aqui esse exemplo dessa proteína de canal, né? É importante que esse canal ora esteja fechado, então eu tenho uma conformação onde ele está fechado, e ora ele esteja aberto, né? Para isso, eu preciso que essas interações que mantêm ele fechado, né, sejam desfeitas por algum motivo, algum sinal, e ele assuma uma conformação aberta, né, que permita a passagem daquela determinada molécula. Então, essas mudanças, embora, né, se a gente olhar aqui, a gente consiga perceber que essas estruturas, né, do canal fechado e aberto são um pouco diferentes, né? A gente está falando da mesma proteína, ela tem o mesmo conteúdo aqui de estruturas secundárias, né? A diferença é na conformação, né? Aberta ou fechada que ela está assumindo nesses diferentes momentos. E é muito interessante que as proteínas possam assumir diferentes conformações, nesse caso, para permitir, por exemplo, a abertura e fechamento desse canal, né? Então, um outro exemplo aqui é esse canal que eu estou mostrando para vocês, que ele pode estar, que é o P2X7, né? Ele ora pode estar numa conformação, que é a conformação onde ele não está interagindo com o ATP, e aí é uma conformação que está inativa, né? Ou quando eu tenho interação com o ATP, ou seja, o meu sinal aqui, o meu modulador, isso vai promover uma mudança estrutural que vai tornar essa molécula ativa, tá? E isso vai permitir que coisas que não estavam acontecendo na célula passem a acontecer, porque eu passo a ter uma modificação, uma sinalização mediada por essa alteração, né? E isso tem relação com o quê? Com as diferentes conformações que essa estrutura pode assumir. E é importante que ela possa assumir essas diferentes estruturas, né? Que tenha flexibilidade, que essas interações sejam marginalmente estáveis, né? Então, sem o ATP, repara, a gente tem aqui uma forma mais, como se ela fosse mais fechadinha, né? E quando você tem a ligação do ATP, você abre esse canal, você tem esse receptor na sua forma, né, ativada. Então, foi feita uma animação para tentar mostrar justamente esse momento onde o canal, né, estaria numa conformação fechada, numa conformação aberta, mediada por interação com essa molécula de ATP, e num estado onde ela não vai responder, né? Ela está já mesmo na ausência do ligante, ela não tá, ela tá numa conformação que ainda tá, é como se estivesse dessensibilizada, então ela tem que retornar para a conformação inicial para começar esse ciclo de abertura e fechamento novamente, né? Então, se a gente observar aqui, ó, no estado APO, não ligado ao ATP, está fechado, ela vai para o estado ligado, aberto, quando liga, e depois passa por um estado onde esse ATP se desligou,
né? Mas ela ainda vai retornar, vai ter que passar por esse ciclo de desligado, fechado, ligado, aberto, desligado, aberto, não respondendo ainda, não respondendo mais, você não tem mais o sinal, e depois esse canal voltando para o estado fechado. Então você precisa desse ciclo, né, de mudança conformacional para você ter a sua sinalização acontecendo. Tá? Então é importante que essas proteínas sejam marginalmente estáveis e possam adquirir então essas diferentes conformações, tá? Mas se eu tenho ali interações que são, né, lábeis, e eu mesmo, né, chegando numa conformação final, eu ainda tenho a possibilidade de ter ali variações, né? Então isso significa que a partir da minha estrutura primária desenovelada, para eu chegar nessa minha estrutura final, qual é o caminho, né? Quais são as rotas de novelamento? Isso vai ser dirigido pelo quê, né? Que caminho seguir, né? Será que eu tenho que seguir por esse caminho para chegar aqui? Ou será que eu tenho que seguir por esse caminho para chegar aqui? Enfim, né? São diferentes as possibilidades para eu chegar nesse caminho, são diferentes as rotas possíveis para eu chegar nesse caminho. E aí teve um pesquisador, que foi o Levinthal, que parou para calcular, né? Se eu tiver uma proteína com 100 resíduos, né, levando em consideração as possibilidades, né, de ângulos φ e psi que esses 100 resíduos podem combinar, né, isso significa que a gente teria, né, levando o tempo que cada exploração dessas diferentes posições, né, vai levar, né, essa proteína com 100 resíduos de aminoácido levaria 10 a 87 vezes segundos para experimentar todas as conformações possíveis para chegar no final em uma conformação. Então, se tivesse que experimentar todas as conformações possíveis, ela levaria um tempo maior do que a idade do universo. Então, esse ficou conhecido como paradoxo de Levinthal, tá? É possível? Não é possível, né? Uma proteína, ela leva um tempo muito mais rápido do que esse para se enovelar. Ou senão a gente estaria esperando enovelar até agora para fazer qualquer coisa aqui na nossa célula. E não é isso que acontece, né? Então, o que vai direcionar para que rotas, né, esse novelamento vai ser direcionado, quantas rotas serão possíveis para que a gente tenha a proteína enovelando rapidamente e corretamente, né? E aí a gente vai ter, na verdade, para diferentes proteínas, descrições de diferentes rotas de enovelamento, né? Vias, né, e vamos dizer assim, caminhos que serão direcionados por uma proteína, por uma coisa mais importante, para outra proteína, para outra coisa, né? Outro detalhe mais importante. E isso vai permitir, então, que a quantidade de possibilidades seja reduzida, né? Com o passar do tempo, num tempo aí muito rápido, na verdade, né? De microsegundos, e permitindo então que a cadeia polipeptídica ela não tenha que experimentar todas as possíveis conformações, todas as possíveis posições para chegar na estrutura final. Ela vai experimentar uma ou outra ali que vai permitir que ela consiga se novelar rapidamente, corretamente, tá? Então, as interações nativas que vão sendo formadas ao longo dessas rotas, né, dessas possíveis rotas de enovelamento, permite que essa proteína passe de um estado desenovelado para um estado enovelado nativo, experimentando um número aí limitado, bem pouco, né, em número de conformações, tá? E aí a gente tem uma das coisas
que vai interferir, né, principalmente nesse enovelamento, né, é a maneira como a proteína interage com as moléculas de água, principalmente, né, que é onde essas proteínas vão estar se enovelando ali quando estiverem saindo, sendo sintetizadas e saindo do ribossomo, né. Então, a maneira como elas vão interagir com as moléculas de água vai ser importante para direcionar e para determinar essas rotas de enovelamento, né? Lembrando lá do efeito hidrofóbico, né? Se a gente tiver, dependendo da distribuição, né, desses resíduos e das propriedades físico-químicas desses resíduos, a maneira como vai interagir com a água vai ser importante, assim como se a gente pensar aqui numa estrutura como está tentando, né, representar aqui nesse desenho, uma estrutura que estaria aqui enovelada e uma estrutura completamente desenovelada, na estrutura completamente desenovelada eu teria muito mais águas, né, organizadas nessa camada, formando essa camada de solvatação, do que na estrutura enovelada. Então, a entropia do sistema, a entropia das moléculas de água, né, da entropia do solvente, é importante para direcionar esse enovelamento proteico. Porque se a gente pensar, a estrutura da proteína na sua forma nativa, né, ela teria, então, o mínimo valor de energia livre de Gibbs, né? Ela seria a estrutura mais estável daquela sequência polipeptídica, né? Como alcançar essa estrutura mais estável, sendo que ela é uma estrutura organizada, né? Existe ordem na estrutura daquela proteína, né? Tirando as proteínas intrinsecamente desenoveladas, que têm uma estrutura randômica, têm uma estrutura desordenada, né? As proteínas que alcançam estruturas terciárias e quaternárias, elas têm uma estrutura organizada. Então, se a estrutura da proteína, né, perde no quesito entropia, né, já que a tendência é sempre uma maior entropia, então se ali você está perdendo entropia, por outro lado, você está formando interações, né, interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, interações de Van der Waals entre, né, aqueles átomos, que vão contribuir para a entalpia, né, para a entalpia desse enovelamento proteico, né? Então, enquanto que você tem, ao mesmo tempo, uma entropia, né, desfavorável, porque você tem um aumento da ordem da molécula, você tem um aumento das interações, de ligações químicas dentro da molécula, e o que vai ser importante para compensar aí, né, você vai ter um aumento da entropia da água, né, do solvente. Então, esse conjunto, né, de interações, no final das contas, né, por um lado, vamos dizer assim, pesando contra a entropia conformacional da cadeia polipeptídica, e por outro lado, pesando a favor, as interações são realizadas dentro da cadeia e a maior entropia da água, né? Isso vai fazer com que, no final das contas, a gente tenha ali uma estabilidade maior, né, entre a proteína desenovelada e a proteína enovelada, mas que é bem pequenininha, né? Uma diferença ali que está no... por isso elas são marginalmente estáveis, né? Então, todas essas interações vão permitir que a proteína se enovele. Então, a gente vai ter, para diferentes cadeias polipeptídicas, né, para diferentes sequências, diferentes rotas de enovelamento, e a gente pode categorizar essas rotas em três grandes rotas, né, em três rotas principais. Uma é o que a gente chama de enovelamento hierárquico. Então, no enovelamento hierárquico, você tem uma proteína desenovelada e ela, em determinadas partes, né, dessa sequência polipeptídica, começa a ganhar estruturas, né, formar ligações de hidrogênio dentro da cadeia, formar algumas ligações e algumas estruturas secundárias, e isso vai direcionando para o estado nativo, né? Então, isso já diminui o número de possibilidades de diferentes conformações que essa cadeia vai ter que experimentar.
Uma outra rota, né, um outro tipo de rota de enovelamento é o que é chamado de nucleação, né? Então, nesse caso, numa determinada região, né, como está representado aqui, no meio dessa sequência, você tem uma formação, por exemplo, de uma ligação de hidrogênio que vai estabilizar aqui uma volta, e isso consequentemente aproxima resíduos de aminoácidos que vão promover a formação de uma outra ligação de hidrogênio e assim você vai aumentando o tamanho, por exemplo, aqui dessa alfa-hélice. Então, esse enovelamento começou num ponto, como um núcleo, e vai a partir daí propagando e você tem finalmente a formação dessa estrutura aqui final nativa. E uma outra rota de enovelamento muito importante que acontece para várias proteínas depende do que a gente chama de colapso hidrofóbico. Então, no colapso hidrofóbico, a gente tem a sequência da proteína desenovelada, a gente vai ter a interação dessa sequência com a água e aqueles resíduos, né, apolares estão aqui representados em preto, a tendência deles vai ser interagir entre si por conta do efeito hidrofóbico e isso vai direcionar então a estrutura da proteína para essa estrutura enovelada, escondendo os resíduos hidrofóbicos no seu interior e os resíduos apolares então ficando mais para a parte externa dessa proteína. Então é como se o que direcionasse aqui esse enovelamento seja o que a gente chama então de colapso hidrofóbico, por conta da maneira como esses resíduos de aminoácidos vão interagir com a água entre si. Tá? Isso vai fazer com que você saia, então, de várias conformações desenovelada para uma conformação nativa. Tá? Mas para diferentes cadeias polipeptídicas, a gente vai observar umas dessas rotas, né, principais se sobressaindo e descrevendo como acontece o enovelamento daquela determinada proteína. Essa rota ela está representada sendo afunilada, por quê? Porque uma vez que a gente tem as primeiras estruturações, isso vai guiando as próximas e as próximas e as próximas, e com isso esse enovelamento ele passa a ser cooperativo, ou seja, uma mudança ajuda, né, facilita para outra, que facilita para outra, que facilita para outra. Por isso as possibilidades vão se afunilando. Então, a gente tem essa representação na forma de um funil. Uma outra coisa interessante é que esse funil ele não é representado retinho, lisinho, né? Ele é representado como se tivessem essas rugosidades. Isso por quê? Isso porque em cada vale desse é como se a gente tivesse um mínimo de energia, um estado mais, né, estável, onde a proteína pode ficar presa. Isso significa que essa rota de enovelamento, ela não necessariamente ela pode seguir até aqui o final e isso pode ser um problema, tá? Então, para sair do estado desenovelado para o estado enovelado, essa proteína ela vai passar por diferentes estágios, né? Por diferentes intermediários estruturais que vai fazer com que, no final das contas, ela atinge esse estado nativo, tá? Então aqui é só um videozinho que é uma simulação, né, nesse vídeo ele parte desse peptídeo desenovelado e dependendo dessa sequência de aminoácidos ele vai ganhar essa estrutura que está aí desenhada no final, que é uma estrutura formada com hélice, né? Então, é uma dinâmica de como essa sequência polipeptídica ganha a sua estrutura, né? E a informação para ela ganhar a estrutura está justamente baseada na sequência. Então, a gente consegue, a partir de uma sequência primária, dependendo da ordem que a gente conhece daqueles aminoácidos, chegar e predizer uma estrutura tridimensional final para essa rota de enovelamento dessa proteína. Então, esse é um vídeo, uma simulação que foi feita no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, em colaboração com professores também do IBQM da UFRJ.
Então, o peptídeo partiu de uma estrutura desenovelada por conta dos aminoácidos que tem ali, isso vai permitir ou não a formação de ligações de hidrogênio que vão formar ali aquelas voltas iniciais. Então, você vai experimentando ali algumas conformações, mas não todas as possíveis, porque formou aquela ligação de hidrogênio, você já estabilizou ali naquele pedaço, formou a outra ligação, já estabilizou também ali naquele pedaço, até que no final você tem a estrutura final desse peptídeo, mas obviamente, né, que quando a gente tira uma foto e desenha é parado, mas é dinâmico, né, tá o tempo inteiro se movimentando, é como se a proteína, o peptídeo, enfim, como se ele respirasse, né, está parado, mas está como se estivesse ali respirando, né. Então, isso é quando a rota de enovelamento vai bem, né? Quando essas proteínas atingem a sua estrutura nativa e funcional, mas o que acontece quando o enovelamento falha, né? E isso acontece, a célula tem mecanismos, né, como eu já falei antes, para tentar corrigir essas falhas, né, as chaperonas para tentar reenovelar, ou você leva essas proteínas mal enoveladas para degradação, mas, né, algumas vezes, e muitas vezes, na verdade, esse enovelamento falha e você tem a formação de espécies não enoveladas, né, mal enoveladas, que podem agregar, formando o que a gente está representando aqui por oligômeros e fibras amiloides que podem ser tóxicas para a célula, e isso vai causar doenças, está associado a uma série de doenças que a gente vai falar aqui rapidamente. Então, nesse funil de enovelamento, a gente pode ter um funil nativo, né, onde a proteína vai partir desse estado desenovelado e seguir para uma rota onde ela vai alcançar esse estado nativo, mas ao seguir essa rota, ela passa por estágios intermediários de enovelamento que podem seguir uma rota de mau enovelamento, ou seja, para a formação de espécies de moléculas também estáveis, às vezes até mais estáveis do que o estado nativo, né? Contudo, espécies que não vão exercer aquela função que ela deveria exercer. Então, a gente pode ter, nesse caso, o que a gente chama de perda de função, porque a proteína não está na sua estrutura correta, exercendo, né, aquelas atividades que ela deveria exercer, né? Ou ou na verdade, né, além de perder aquela função nativa que ela tinha, ela pode ganhar uma função, né, uma função tóxica, ou seja, aquelas novas estruturas, né, podem desencadear um distúrbio na célula que podem levar, por exemplo, a uma proliferação exacerbada, que é o que acontece no câncer, ou a morte da célula, como é o que acontece com a morte dos neurônios nas doenças neurodegenerativas, né? Então, esses enovelamentos incorretos, né, estão associados a várias doenças. Essas doenças elas podem ter uma origem mutacional, ou seja, você tem uma alteração, uma mudança na sequência da proteína, e como a gente viu que a estrutura primária da proteína, a sequência de aminoácidos, é importante para ela adquirir a sua estrutura secundária e terciária, né? Uma alteração nesses aminoácidos pode levar a uma alteração na conformação final nativa da proteína e pode gerar, então, uma proteína mal enovelada. É o exemplo aqui da anemia falciforme, onde a gente tem a troca de um ácido glutâmico para valina. É a troca de um aminoácido que faz com que a gente tenha essa molécula de hemoglobina assumindo, né? Você tem uma troca em uma das cadeias, né? Que faz com que ela assuma uma conformação que leva a um estado de oligomerização, formação de fibras, tá? Isso vai acontecer dentro das células vermelhas, né? Então, uma célula vermelha normal vai ter essa proteína na sua forma tetramérica, e aí a célula vai ter esse formato normal, mas na anemia falciforme você tem uma outra conformação que vai levar à formação de agregados dentro dessa célula, que vai fazer com que a hemácia assuma um formato, uma morfologia
diferente, né? Isso impacta a maneira como essa hemoglobina transporta o oxigênio, como essas células vão transportar o oxigênio, assim como essas células vão ser degradadas, né? Quando passarem pelo baço, e isso interfere na contagem dessas células no sangue, tá? Então, isso por conta da troca de um aminoácido. Mas a gente tem várias doenças que estão associadas à agregação de proteínas, como essas que estão aqui nessa tabela, né? Doenças neurodegenerativas, sistêmicas, localizadas, que estão associadas muitas das vezes a alterações na sequência dessas proteínas que levam, né, a essas doenças, por exemplo, prion, encefalopatia espongiforme, amiloidose sistêmica senil, né, no caso da proteína transtirretina. Então, existem mutações associadas que levam ao mau enovelamento e ao desenvolvimento de doenças, mas muitas dessas doenças não têm mutação nenhuma associada. E aí essas doenças entram no rol do que a gente chama de doenças conformacionais. Então não tem alteração na sequência, mas tem alteração na forma final da proteína. Mas como, Tuane, o Anfinsen não viu lá que a forma final é definida pela estrutura primária? Vamos quebrar esse paradigma, né? Sim, né, a sequência primária consegue definir muito, né, é muito importante para essa definição dessa estrutura final, mas sim, a gente pode ter a mesma sequência, justamente por poder seguir diferentes rotas de enovelamento, né, a mesma sequência podendo alcançar conformações finais completamente diferentes, né? Quem veio para reforçar e mostrar muito isso foi a proteína prion, né, associada às encefalopatias espongiformes. Essa proteína ela existe na sua forma normal, celular, tem uma determinada sequência e isso gera uma conformação que é enriquecida em alfa-hélices, e aí ela está lá, funcional, muito bem. E essa proteína ela pode sofrer uma alteração na sua estrutura, pode estar associada a um padrão hereditário ou não. A gente ainda tenta entender esses mecanismos, né, de alteração dessa estrutura, mas ela pode sofrer uma alteração na sua conformação, na sua estrutura tridimensional, sem alterar a sua estrutura primária, para uma conformação que é enriquecida em folha beta, e isso faz com que você tenha essa proteína agregando, assumindo uma atividade tóxica, né? Essas proteínas, entre aspas, erradas, quando elas encontram proteínas certas, elas são capazes de modificar a estrutura dessas proteínas certas, né? Atuando como um molde estrutural para essa nova conformação, para seguir para essa nova rota de conformação. Então, isso foi uma quebra muito grande de paradigma dentro daquela ideia de uma sequência única, definindo uma estrutura única, né, de uma proteína. Então, todas essas proteínas aqui, elas podem agregar e formar estruturas que a gente chama de fibras amiloides, que tem esse formato aqui desse desenho. Então, são proteínas diferentes, né, sequências completamente diferentes, tamanhos completamente diferentes, mas que, dependendo da condição onde elas estão, elas podem formar o mesmo padrão estrutural dessas fibras amiloides que estão associadas a essa rota de mau enovelamento, a essa rota tóxica, né? Mas existem também na natureza o que a gente chama de amiloides funcionais, né? Diferentes proteínas também que adquirem aquela forma, né, de fibra amiloide, mas isso está relacionado a uma função benéfica, tá? Para aquela célula, para aquele organismo passar a adquirir uma função benéfica para sua sobrevivência, por exemplo. Então, com isso, a gente fecha esses conceitos de enovelamento proteico, né? Na verdade, conceitos básicos, porque ainda restam muitas interrogações, né, sobre como cada proteína vai enovelar, o que vai ser importante para cada proteína, quais são aqueles intermediários que são importantes, por exemplo, que vão definir que uma proteína siga uma rota boa de enovelamento ou uma rota ruim de enovelamento.
né? E isso é importante para a gente entender como essas doenças que eu acabei de citar para vocês se desenvolvem e também conseguir bolar estratégias para que isso seja modulado e você não tenha essas doenças se desenvolvendo. É isso.